Voltei. Bom, tirei dúvida aqui. Bom, então você imagina que o cilindro está crescendo. O que significa isso? Que quando eu tenho... quando eu digo que o cilindro está crescendo, o cilindro de água, né, significa o seguinte, que na verdade eu estou numa posição em que eu estou subindo de altura, né, eu estou subindo. Então, conforme eu vou subindo, né, de altura, né, meu ΔZ, então vou subindo de altura, então a pressão sobre a minha cabeça vai diminuindo, né? A pressão sobre a minha cabeça vai diminuindo, beleza? É isso que significa aqui. Então, aqui eu vou subindo, né? Uma posição final, menos a posição inicial, uma variação de altura positiva. Só que a pressão aqui em cima, ela é menor do que a pressão aqui embaixo. Então eu pego a pressão final menos a pressão inicial, já que esse valor aqui em absoluto é menor que esse valor, então essa diferença dá menor que zero. Na situação, na segunda situação, eu quero que você imagine que na verdade agora eu estou descendo, né? Ou seja, o cilindro está diminuindo de tamanho aos pouquinhos. Quando o cilindro vai diminuindo de tamanho aos pouquinhos, então eu vou pegar aqui, ó, esse aqui é o Z e esse aqui é o Z', né? Então digamos que eu vou partir de Z' para Z. Quando eu tirar esse ΔZ aqui, né, que eu vou chamar de ΔZD aqui, né, está representado aqui, eu vou fazer então o Z final menos o Z inicial. O Z final é menor, está uma posição mais abaixo que o Z inicial, ou seja, o valor dele é menor do que o Z inicial. Então essa diferença vai ser uma diferença negativa. De outra maneira também, eu posso reorganizar, eu posso colocar esse sinal negativo aqui em evidência. Aqui, ó, em evidência. Se eu coloco em evidência, eu tenho Z' menos Z, que é exatamente menos Z, menos ΔZ do caso anterior. Né? E aqui, beleza. Então, já que é assim, conforme eu vou descendo, né, conforme eu vou indo para profundidades maiores, eu vou tendo um ganho de pressão. Né? Eu vou receber um ganho de pressão sobre minha cabeça. E aí, a pressão de baixo é maior do que a pressão de cima. Faço pressão final menos a pressão inicial sendo como positiva, né? Eu posso colocar o sinal em evidência e vai ficar P' menos P. E aí eu lembro que P' menos P é exatamente o ΔP. Então, qual é a ideia aqui, né? Se eu subo uma altura ΔZ positivo, eu vou ter uma perda de pressão sobre a minha cabeça. Agora, se eu desço o mesmo tamanho de ΔZ, mas eu estou descendo, né? ΔZ. Então, eu tenho um ganho positivo de pressão. Né? Então, ganho na altura proporcional ao oposto da variação de pressão. Ganho na pressão é proporcional ao oposto à variação de altura. E aí, por consequência, essas expressões aqui que são equivalentes, elas podem ser expressas assim, ó. Então, a variação de pressão é inversamente proporcional à variação de altura. Correto? E aí a gente volta para o caso. E aí a gente sabe que essa constante de proporcionalidade aqui, né, esse K estilizado aqui, é exatamente o oposto do produto de ρ com G. Ok? Então a gente já viu o caso em que ρ é constante. Quando o caso da densidade volumétrica ser constante, a gente tem a equação do teorema de Stevin, né, que é para o caso geral aqui. Ok?
Agora, digamos que eu tenho que a pressão, ela varia segundo essa lei aqui, ó. Pressão não. Tanto faz, pressão, densidade. Digamos que a pressão e a densidade, elas variam segundo essa lei. Ou seja, e aí eu vou deixar a densidade volumétrica do fluido como função da pressão, segundo essa lei matemática aqui, ó, que é uma lei linear que a gente fala, né? E aí, para facilitar os cálculos, eu vou chamar esse de ρ0 dividido por P0 por eta, uma letra grega chamada eta. Eta ou eta, né? Bom, o que significa essa lei aqui? Significa o seguinte, é literalmente a regra de 3, né? Se a uma determinada altura eu tenho uma densidade volumétrica da atmosfera que corresponde a uma pressão da atmosfera naquela determinada altura, então se eu subo ou desço, vai acontecer uma variação também na pressão, ou também na densidade, tanto quanto na pressão, né? Então esse aqui, digamos que seria o ponto de partida, e esse aqui seriam as variáveis, né? E aí a lei de dependência entre esses dois é dado por essa expressão matemática aqui. E aí o que eu faço? Lá no lugar lá no lugar do ρ, né, na equação arroba, então no lugar do ρ dessa equação arroba, eu vou colocar essa lei de dependência da densidade em relação à pressão, que também elas são interligadas, né? Você pode ver que para cada valor de pressão eu vou ter, então, um valor de densidade. Então, o que significa isso, né? Que para cada valor de pressão, né, eu vou ter um correspondente aqui. Beleza? Bom, aqui está a notação menos carregada, né? Então, quando eu substituo no jogo da velha, vira essa equação aqui. Ok. Só que aí quando eu faço, por exemplo, ΔP dividido por ΔZ, o que eu encontro aqui é taxa de variação da pressão conforme eu vou descendo, subindo a minha altura. E além disso, a pressão aqui que está do outro lado da equação, eu não deixei em evidência. Mas eu estou explicitando que essa pressão ela depende da altura, e eu já falei isso, né? Então, quanto mais alto eu vou, menor pressão. Quanto mais baixo eu vou, maior a pressão, né? Então, a taxa de variação ela é proporcional à pressão naquela determinada pressão, né? E aí, eu vou usar de algumas táticas aqui de cálculo diferencial integral para a gente tentar descobrir como eu vou mostrar para vocês algumas táticas de cálculo diferencial integral que são utilizados para poder descobrir que pressão é essa, né? Que função matemática é essa aqui, ó? É o que desejamos agora, né? Então, conforme eu vou descendo ou subindo, essa pressão varia. E aí, beleza. O cálculo diferencial integral ele segue esse caminho aqui. Para a gente descobrir essa função P, a gente faz o seguinte. A gente pega a taxa de variação de P em relação a Z,
Só que agora a gente vai tomar o limite dessa taxa de variação. Está escrito aqui, mas eu vou deixar mais explícito aqui. Eu vou pegar essa taxa de variação e vou fazer de um jeito que, o cilindro que eu estou considerando de ser pequenininho, ele vai ficar cada vez mais pequenininho agora. E não importa o quão pequeno eu vou fazer esse cilindro ficar pequeno, a taxa de variação vai ser constante, né? Então, na mesma proporção que diminui ΔZ, também diminui o ΔP. E qual é a lei que faz isso? E qual é a lei, né, que faz esse ΔZ se comportar dessa maneira, né? Qual é a lei, né? Qual é a função de ΔZ, né? Ou de P em relação a Z? Qual é a função? Bom, quando a gente faz isso, quando a gente tira o limite de ΔP em relação a ΔZ, com ΔZ tendendo a zero, a gente está calculando a derivada da pressão em função da coordenada Z, que nada mais é taxa de variação. Correto? Então, o operador dz informa o quanto a pressão varia conforme Z varia, que no caso, a taxa de variação em relação a Z vale essa expressão matemática aqui. E aí eu vou usar a técnica de cálculo diferencial integral que é utilizada aqui para poder encontrar essa função matemática é o seguinte. Eu encaro, partindo dessa equação aqui, eu encaro que ela pode ser construída dessa maneira aqui. Então, uma variação petititinha de pressão é igual ao oposto do produto da constante eta com a função z vezes uma variação petititinha da altura. O processo de cálculo para poder encontrar esse P aqui envolve esse aqui, ó. Só que eu não vou mostrar esse processo porque isso aqui são técnicas de integração. Então eu aplico as técnicas de integração e encontro então que a pressão como função da altura é segundo essa equação aqui, que também pode ter essa roupagem e que também pode ter essa roupagem. Então essa aqui é a segunda equação matemática mais importante da nossa aula. Bom, isso aqui é uma função matemática exponencial, né? Qual é a cara da função matemática exponencial, né? A cara dela é mais ou menos essa aqui, ó. Então você imagina aqui que eu tenho um plano cartesiano, aqui é a função P de Z, e aqui é Z, altura, né? Aqui é a altura. E o P0 é o seguinte, como esse aqui é negativo, em vez dele crescer assim, ó, quando ele cresce assim, isso aqui é um exponencial positivo. Mas quando ele cresce assim, ó, cresce não, diminui assim, isso aqui representa um exponencial negativo. O exponencial também pode ser representado assim, ó. Aí você vai perguntar assim, mas professor, o que é essa letra E, né? Essa letra E, ela é um número. E quando eu faço E elevado a x, eu tenho uma função matemática que é chamada de função exponencial.
E aí ela é representada assim, ó. Quando essa função matemática ela é representada assim, ó, exponencial menos e elevado a menos x, então a função exponencial ela decresce. Ela parte de número 1 aqui, que é f, né, e ela vai diminuindo. Só que esse aqui são exemplos simples, né, de funções exponenciais. Eu tenho exemplos mais complicados. Por exemplo, esse aqui, ó, né, onde eu substituo, em vez de ser menos 1, eu coloco menos eta, e no lugar do x eu ponho um z. E eu lembro que menos eta, que eta na verdade é o quê? Rho0g dividido por P0z, que também pode ser representado assim. E aí eu vou representar essa função matemática aqui, exponencial, aqui no GeoGebra. Eu vou dar alguns exemplos de funções exponenciais aqui. Eu vou dar o primeiro exemplo mais simples. Vou dar um exemplo mais elaborado aqui. Um exemplo ainda mais elaborado. Então essa aqui é a curva azul. Então, elas têm todas as mesmas aparências, né? Elas têm todas as mesmas aparências. Só vai diminuir, só vai mudar aqui de uma curva para outra a intensidade da curva aqui, né? Então essa aqui é a curva verde, essa aqui é a curva vermelha e essa aqui é a curva azul. Verde, vermelho, azul. Vamos para as outras curvas agora, com exponencial negativo. Olha diminuindo. Um outro exemplo aqui. 0.3. Outro exemplo. 0.75 vezes exponencial. Vou colocar meio aqui. Ops, é negativo, né? Pronto, aí, ó. Então são todas com mais ou menos a mesma aparência, né? No caso do exemplo da pressão, deixa eu ver. Bom, o exemplo tem no livro, depois eu vou trazer os exercícios, beleza? Aqui tem um exemplo já. E aí, para a próxima videoaula assíncrona, eu vou falar sobre medidas de pressão e esse é o conteúdo da primeira semana. Obrigado, até mais.